Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Prezado amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa. Assim é que compartilhamos um e-mail de uma irmã que é da cidade de Manaus, capital do Amazonas. Sou uma cristã que amo muito a palavra de Deus. Ouço sempre o programa Através da Bíblia da Transmundial. Tenho aprendido muito com esse programa, pois é um programa que ensina com coerência a Escritura Sagrada. Deus os abençoe. Um grande abraço. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta, porque cada vez mais desejamos programas que edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e se unindo a nós a orarmos, pedindo as bênçãos de Deus para esse nosso projeto. E é para isso que eu chamo a sua atenção nesse momento. Eu quero convidá-lo a elevar a Deus a nossa oração. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque Tu respondes a nossa oração. Por isso nós oramos e Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, o nosso objetivo no estudo de hoje é contemplarmos todos os 30 versículos do capítulo 11. No estudo que iniciamos agora, temos mais uma parte do esboço do ano de popularidade que Mateus apresenta sobre a vida de Jesus. Essa porção, que englobam os capítulos 11 e 12, que estudaremos nesse e no próximo programa, nós a denominaremos de os embaraços ao reino. Isso quer dizer, nesses capítulos encontramos as dificuldades da expansão do reino de Deus, o surgimento dos inimigos do reino, enfim, uma série de oposições que Jesus e os seus discípulos enfrentaram e que certamente hoje também todos aqueles que seguem Jesus e são proclamadores do reino ainda enfrentam no seu dia a dia. Vamos olhar então para o capítulo 11, que pode ser dividido de 1 a 19, onde encontramos a oposição política. E do versículo 20 a 30, nós encontramos a oposição social. Querido amigo, talvez você pergunte, mas por que a mensagem do reino de Deus, que traz esperança e a mensagem da salvação, é a mensagem de que a eternidade tem invadido a história humana, pode provocar oposição, pode provocar dificuldades? Amigo, mesmo sendo uma mensagem que proclame a boa nova de salvação, mesmo sendo a mensagem que traz a luz divina para o homem, o Evangelho encontra oposição, ele encontra rejeição. Sabe por quê? Porque, como disse Jesus em João 3,19, perceba bem essas palavras de Jesus: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Assim, quando observamos essa primeira oposição, que denominamos de oposição política, nos versos 1 a 19, encontramos a manifestação clara desse embaraço, dessa dificuldade ao reino de Deus, no contexto da prisão de João Batista. Nos versículos 2 a 6, encontramos João Batista preso. Conforme a tradição, ele estava preso na fortaleza de Maqueiro, nas montanhas além do Mar Morto, provavelmente já há mais de 3 meses, durante o longo inverno.
Através dos seus discípulos, o Batista ouviu notícias de que Jesus estava realizando coisas incríveis. Notícias não só dos seus milagres, mas também das orientações aos 12. Mas João Batista ouviu também que Jesus estava ensinando, estava dando declarações muito objetivas. João certamente ouviu a declaração que Jesus tinha dado na sinagoga de Nazaré, quando assumiu a profecia de Isaías 61 para si mesmo, dizendo que o Espírito Santo o ungira para evangelizar aos pobres e o enviara para proclamar libertação aos cativos, conforme lemos em Lucas 4,18. João Batista estava numa situação muito delicada, preso, injustiçado, provavelmente estava triste, estava se questionando se Jesus, aquele a quem ele anunciara e até batizada, viera para proclamar libertação aos cativos, por que ele, João, ainda estava preso? Porque Jesus, que era seu primo, que sabia que ele, João, fora o seu precursor, que tinha ouvido o seu testemunho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por que Jesus ainda não fora visitá-lo? Será que ele era mesmo o Messias prometido? Sozinho na prisão, as dúvidas lhe assaltavam a mente. Então, olha só o que João fez. Chamou alguns dos seus discípulos para que fossem até Jesus com a seguinte pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Conforme o versículo 3. Como é que nós devemos entender essa pergunta? João está duvidando de Deus? Eu creio que não. Se olharmos para o Antigo Testamento, encontramos Moisés em Deuteronômio 32, encontramos Jó no capítulo 3, encontramos Elias no capítulo 19 de 1 Reis, discutindo com Deus sobre as suas situações. Elias, por exemplo, cria que ele era o único fiel a Deus e por isso desejava morrer. Imagina só. Então, como entender o que aconteceu com esses heróis da fé e com João Batista? Esses homens eram fiéis demais para negar a existência e o amor de Deus, mas também eles eram humanos demais e assim demonstravam que estavam abalados pelas circunstâncias. Você por acaso já experimentou essa situação? Você já desconfiou do amor de Deus? Desconfiou da companhia poderosa de Jesus? Você já desconfiou da consolação do Espírito Santo? Olha, na verdade eu creio que sim, mesmo sem conhecê-lo. Todos nós, às vezes, temos a nossa fé abalada. Mas o segredo, mesmo nessas circunstâncias, é o seguinte: para quem nós expressamos as nossas dúvidas? João Batista agiu corretamente. Os heróis da fé do Velho Testamento, Moisés, Elias, Jó, expressaram também corretamente as suas dúvidas para quem? Para Deus, para o ser divino. João Batista enviou mensageiros que perguntassem diretamente a Jesus: és tu quem esperávamos ou devemos esperar por outro? Querido amigo, você pode até oscilar em sua fé, mas dirija suas dúvidas somente a Deus. Mas sabe por que devemos nos dirigir somente a Deus? Porque Deus tem interesse em nos responder. Deus não quer nos deixar com dúvidas. Jesus, então, ouvindo essa pergunta direta de João Batista, ele foi também direto e respondeu: anunciem a João Batista o que vocês ouvem e o que vocês veem. Anunciem a João Batista que está se cumprindo aquilo que Isaías tinha profetizado. Anunciem a João Batista o que vocês estão ouvindo e vendo. Jesus responde às nossas dúvidas. No texto paralelo de Lucas, capítulo 7, 18 a 23, esse evangelista, Lucas, diz-nos que quando Jesus ouviu a pergunta de João Batista, Jesus curou pessoas de moléstias e flagelos, expulsou os espíritos malignos de outras pessoas e restaurou a visão aos cegos, e só então ele deu a resposta. E a resposta foi a seguinte: anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. A era messiânica está presente, com milagres que atendem o ser humano física e espiritualmente. Jesus disse, em outras palavras, que a profecia de Isaías 35 estava se cumprindo.
Jesus disse aos mensageiros do Batista o seguinte: milagres são realizados e aos pobres o evangelho é pregado. Sim, Jesus respondeu às dúvidas de João Batista e responde às nossas orações. Ele não quer que fiquemos com dúvidas, ele tem prazer em fortalecer a nossa fé. E Jesus completou a sua resposta dizendo no versículo 6 o seguinte: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mas o que significa essa frase? Podemos entender essas palavras com outras palavras do próprio Senhor Jesus, quando depois de ressuscitado, ele dialogou com Tomé, que também duvidara da sua ressurreição. Em João 20, 29, Jesus aponta para 2 estágios da nossa fé. Em primeiro lugar, a fé inicial. Porque me viste e creste, isto é o início da nossa jornada com Cristo. Cremos nele porque algo maravilhoso aconteceu, porque vimos o seu poder sobrenatural. Mas, em segundo lugar, temos a nossa fé amadurecida. Felizes os que, apesar de não verem, creem, disse o Senhor Jesus. É para esse tipo de fé que Jesus nos convida. Ele queria que João Batista, e ele quer que nós, que eu e você, mesmo sem vermos as grandes realizações milagrosas, creiamos nele como divino, como próprio Deus. Ele quer que creiamos, embora as circunstâncias muitas vezes sejam as mais difíceis, como era, por exemplo, a prisão de João Batista. Por isso Jesus respondeu: felizes são aqueles que não tropeçam naquilo que eu faço e como eu ajo. Enfim, feliz é aquele que não se alegra só quando a sua vontade é feita, mas felizes são aqueles que se alegram comigo, mesmo quando os seus desejos não são satisfeitos. Pois o Pai sabe muito bem o motivo daquela situação difícil pela qual nós estamos passando. Querido amigo, o meu desejo, a minha oração é que você tenha uma fé amadurecida, uma fé sólida, sabendo que Deus tem o melhor para todos aqueles que o amam. Mas o texto prossegue, e vemos agora nos versículos 7 a 19, Jesus aproveitando a oportunidade e dá um testemunho muito bonito, um testemunho público, em favor de João Batista. Veja só, Jesus queria que as pessoas reconhecessem o quão importante tinha sido o ministério de João Batista de proclamador do reino de Deus, de pregador da necessidade do arrependimento e o seu ministério de precursor do Messias. Jesus fala de João Batista fazendo e respondendo 3 perguntas. Primeiro, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Versículo 7. A resposta é não. O povo não foi ao deserto admirar os juncos que eram balançados pelo vento. Saíram para ver alguém que trazia palavras vindas de Deus. E era assim que deveriam lembrar-se de João Batista, um porta-voz de Deus. Segundo, o que saístes a ver? Um homem vestido com roupas finas? Versículo 8. A resposta ainda é não. Os poderosos, os ricos, os abastados, os que têm roupas finas estão nos palácios. João Batista, ao invés de ser um com aqueles que frequentavam os círculos do poder, um daqueles que frequentavam os palácios, foi alguém que criticou duramente aqueles que tinham um estilo de vida soberbo e descomprometido com as dificuldades da maioria. João Batista denunciou o pecado de Herodes e, como consequência de denunciar os desmandos dos palácios, ele foi preso e logo seria morto. Por ordem de quem? Desses que tinham roupas bonitas. Terceira, o que saístes a ver? Um profeta? Versículo 9 e 10. E agora a resposta é positiva? Sim, sim. Jesus então acrescenta, e muito mais do que um profeta. Jesus explica que João Batista foi mais do que um profeta, pois ele foi o precursor do Messias, o seu próprio precursor. Moisés, Isaías, Jeremias e outros profetas anunciaram o Messias, mas foi João Batista quem encerrou a antiga aliança e anunciou pessoalmente a chegada da nova aliança. Por isso, João Batista, entre os nascidos como ser humano, é o maior, conforme Jesus disse no versículo 11, porque teve o privilégio de anunciar que Deus estava vindo ao mundo encarnado em Jesus.
para trazer a salvação aos homens. Mas essa era a mensagem da antiga aliança. Jesus, então, faz um contraste muito interessante. Embora João Batista tenha sido o maior da antiga aliança, o menor da nova aliança, isto é, o menor dos seguidores de Jesus, o menor dos cidadãos do reino de Deus, este estaria acima do maior do Antigo Testamento. Seria maior do que João Batista. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Por que alguém da nova aliança, sendo menor, seria maior do que João Batista? Porque a graça divina faz toda a diferença, querido amigo. O discípulo de Jesus, seja ele quem for, mesmo sendo menor, tem o privilégio de usufruir da graça de Deus e da presença do Espírito Santo para a sua salvação. A redenção proporcionada por Jesus na nova aliança é incomparável. Por isso, qualquer um menor da nova aliança é superior ao maior da antiga aliança. É dentro desse contexto que devemos entender o versículo 12, por exemplo. Uma possível interpretação é que Jesus esteja se referindo às forças contrárias ao reino dos céus, que sempre lutarão contra a entrada das pessoas nesse reino. Mas o reino de Deus está avançando poderosamente, e mesmo homens violentos como Herodes, que prendera João Batista com força e violência, eles não conseguiriam deter o avanço do reino. Uma outra possibilidade de entendermos o versículo 12, e queremos ser esta a interpretação correta, é que Jesus estava dizendo que para entrar no reino temos que pagar um preço. Agora, entenda muito bem isso, é importantíssimo que nós entendamos isso. A entrada do reino é gratuita, a salvação é gratuita, mas quem quer seguir a Jesus tem que saber, veja só, que não teremos lugar onde reclinar a cabeça. Teremos que deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Teremos que priorizar o discipulado. Teremos que negar o nosso próprio eu. Teremos que tomar a nossa cruz dia a dia, para então seguirmos a Jesus. Sim, querido amigo, para usufruirmos a era messiânica, é necessário nos arrependermos dos nossos pecados. É necessário crermos que Jesus é o Deus encarnado, o nosso Salvador. Temos então que nos batizar, como João pregara e batizara, simbolizando o quê? Que morremos para a velha vida. É necessário nascermos para uma nova vida. Então, é esse o contexto que nós devemos entender o versículo 12. E agora, nos versículos 14 e 15, Jesus identifica João Batista com Elias, profetizado por Malaquias em capítulo 4, versículo 5. Essa identificação exigia fé, exigia ouvir com entendimento. Se o quereis reconhecer, disse Jesus. João Batista, entenda bem, não era a reencarnação de Elias, pois o próprio João Batista disse em João, capítulo 1, versículo 21, que ele não era Elias. Em Lucas 1, 17, o anjo Gabriel disse que João Batista nasceria no poder e no espírito de Elias. Sabe por quê? Porque não existe reencarnação. E, finalizando, Jesus disse, então, nos versos seguintes, 16 a 19, que aquela geração era inconstante como criança, que exigiam que se dançassem conforme a música. Criticaram João Batista porque ele não comia e não bebia, e exigia o arrependimento. Diziam que ele tinha demônio, mas, ao mesmo tempo, acusavam Jesus de ser um glutão e um beberrão, de comer bastante e beber bastante. Por quê? Porque participava de jantares e refeições, assentando-se com publicanos e pecadores, que eram rejeitados pelos políticos e pelos religiosos. De Jesus, também, quando expulsou demônios de pessoas que estavam possuídas, disseram isso. Ele tem demônio. Disseram mais. Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus estava condenando aquela geração que não cria. Jesus estava demonstrando como a falta de visão daquela geração criava dificuldades, criava embaraços ao reino. Era assim a primeira oposição ao reino, a oposição política. Mas veja só, o texto prossegue
E a partir do versículo 20 até o 30, nós encontramos um outro tipo de oposição. Nós encontramos a oposição social. E aí Jesus condena as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Agora, por que Jesus condena essas cidades? E por que Jesus condena cidades ao invés de apontar e de fazer uma acusação direta a pessoas? Sabe por quê? Porque essas cidades, isso é, toda a sua população, tinham visto as maravilhas, o amor e o poder de Jesus, e elas não tinham crido. Corazim e Cafarnaum eram cidades bem próximas uma da outra. E junto com Betsaida, tiveram o privilégio de ver Jesus por suas ruas, realizando atos milagrosos e pregando as boas novas de salvação. Porém, aconteceu que essas cidades se fecharam à mensagem de Cristo e revelaram a sua indiferença pelo Messias. Então, Jesus lançou sobre elas o seu julgamento. Disse Jesus que haveria menor rigor no dia de juízo para algumas cidades gentias, e ele mencionou Tiro, Sidom e Sodoma. Essas cidades gentias receberiam um menor juízo do que aquelas cidades judaicas. Porque se naquelas cidades gentias tivessem acontecido os milagres e a manifestação do amor e do poder de Deus, com certeza elas teriam se arrependido, assim como aconteceu com Nínive, que também ouviu a pregação do profeta Jonas e se arrependeu. Você se lembra desse episódio do Antigo Testamento? Exatamente, Jonas não queria pregar, e depois quando ele foi e obedeceu a Deus e pregou, o que aconteceu? Nínive se arrependeu. Ora, por essas palavras de Jesus, nós vemos o endurecimento do povo de Israel, do povo judeu, habitantes da cidade de Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Na verdade, Jesus estava dizendo que o povo tinha o coração endurecido. E esse é o endurecimento que nós vemos hoje ainda. Jesus nos mostra que no futuro julgamento haverá graus de condenação como haverá graus de galardão. Ora, aqui está a justiça divina, que mostra que quem tiver maior luz, maior responsabilidade terá. Quanto maior for a luz, maior será o castigo. Então, há muita gente por aí duvidando da existência do inferno. Acham que Deus é tão amoroso, que não vai permitir que ninguém entre no inferno. Chegam até a negar a existência desse lugar terrível, dizendo que um Deus tão bondoso, tão amoroso, não iria criar um lugar assim tão terrível. Mas os que pensam assim se esquecem que Deus é bom, mas Deus também é justo. O Deus sobre o qual a Bíblia fala é também um Deus de justiça. Querido amigo, aproximando-nos então agora do final do programa, temos os versículos 25 a 27, nos quais Jesus agradece a Deus que tinha revelado todo o seu amor através dele mesmo, através do Senhor Jesus, aos pequeninos. Pequeninos, volto a enfatizar, são aqueles que não são sábios, não são entendidos aos seus próprios olhos. Os pequeninos são aqueles que demonstram dependência de Deus, querem conhecer a Deus através de Jesus. A esse Jesus revela-lhes o Pai. Aqui Jesus mostra que os sábios segundo o mundo, assim bem como aqueles que se consideram grandes, esses rejeitam a oferta gratuita da salvação de Deus. Se escutam, não querem entender, não têm por ela interesse. Se entendem, esquecem-se rapidamente. O homem incrédulo, que se sente sábio ou grande no conceito do mundo, revela pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais, pelas coisas eternas. Porém, Deus as revela aos humildes, aos pequeninos. Jesus tinha respondido a João Batista, o precursor, que estava preso, que aos pobres se pregava o evangelho. É que geralmente o homem rico está tão voltado para suas riquezas, está tão satisfeito consigo mesmo, que não tem interesse pelas coisas de Deus. Para entendermos o versículo 27, é bom lembrarmos de João 14:6. Jesus disse ali: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele diz que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. É ele que leva o pecador a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode ir a Deus por outros meios senão por meio de Jesus Cristo.
Amigo, você já tem comunhão com Deus? Jesus foi o caminho? A minha oração e a minha expectativa é que Jesus tenha sido esse caminho e que você tenha andado por ele, que você tenha aceitado Jesus. Chegamos assim ao final de mais um programa. Minha oração é que essas lições, esses desafios, possam ajudá-lo a ter uma vida mais agradável a Deus. Somos gratos a Deus e gratos por você, por sua sintonia. Espero por sua companhia no próximo programa. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.